tudo, e você? Tudo jóia. Vou esperar mais um pouquinho o pessoal entrar. Tá bom. Mas eu já queria super te agradecer que você aceitou o meu convite. Imagina, para mim é um carinho muito grande, fico super feliz. Que bom. E você não sabe como que ajuda uma mãe falar para outras mães, claro, pais também, que eu sei que vão participar dessa live, mas poder ter essa troca, ela é fundamental. Eu trabalho há mais de 10 anos na consultoria do sono e eu tenho total segurança e tento passar para todas as famílias o quanto esse processo é saudável, o quanto ele é acolhedor. É, eu tento dar todo o suporte que a família precisa para se sentir segura em seguir em frente, né? Na questão das mudanças de hábitos de sono e poder promover para essa criança um aprendizado. E para Mas mãe, eu, né? para a mãe principalmente. Mas aí o que acontece? Eu tô do lado, eu sou mãe, eu tenho 3 filhos, mas eu tô do lado, né, nesse momento como profissional. Quando uma mãe conta da experiência que vivia, né, das noites mal dormidas, né, de ver a filha cansada, exausta, e todo o impacto, né, dessas noites sem fim na vida do casal, da família e de todo mundo que está envolvido, poder contar da superação, assim, não tem melhor forma de ser acolhedora, de ser empática com essa família que está muito sensível. Então, há muitos anos eu venho fazendo isso. Eu falo, você está insegura? Quer falar com outra mãe? E aí me deu essa ideia de falar, não, vamos fazer uma live que fale de mãe para mãe e que possa ter essa troca de que quando a gente. Eu participo muito de grupos de mães no Facebook, eu tenho grupos de WhatsApp, e sempre esse é um tema que está sempre em destaque. É verdade. E aí, quando eu vou vendo as respostas, né? A mãe vai lá, desabafa, às vezes até anonimamente, sabe? Porque para tomar cuidado para não levar a pedrada. E aí, quando ela coloca lá o desabafo dela, das noites mal dormidas e o quanto que isso está atrapalhando o desenvolvimento do filho, como está atrapalhando a vida dela, vem uma enxurrada de respostas que vão desde colocar cebola embaixo do berço até no outro extremo fechar a porta, jogar a chave fora e deixar chorando, ou numa outra ponta coloca na cama e sejam felizes, você e seu marido com o seu filho no meio de você. Então, nem tanto ao céu, nem tanto à terra, né? Então, a ideia dessa live foi justamente convidar uma mãe muito querida, muito especial, já te adianto. Eu acho que assim, a Manuela foi um caso muito, muito lindo, sabe? Assim, Foi acho fácil, que foi foi fácil. fácil, foi leve. Poderia ter sido E difícil? olha que meu Poderia, problema era grande, né? sim. Nossa, só eu sei. Então, Vou contar um então pouquinho. assim, eu é só esperar entrar mais um pouquinho de pessoas aqui Tá. e você poder, então, contar, Natália, assim, de como é que era a sua vida naquela fase em que a Manuela dormia muito mal, né? E como é que foi esse processo de reeducação do sono e que ganhos que a Manuela, principalmente, porque às vezes as mães acham que elas querem resolver o sono dos filhos porque elas não dão conta. Porque se elas dessem... Eu lembro de uma mãe que falava assim para mim, o problema sou eu, Débora. E eu não sou forte o A gente se suficiente de questiona toda conseguir... hora. Eu não sou forte o suficiente de conseguir ficar as noites sem dormir, ficar dando colo ou peito para ela a noite toda. E aí eu falei para ela, você sabia que o Guinness Book proibiu a prova do recorde de privação de sono porque ela é fatal? Escalar o Monte Everest tá tudo bem, tá? Mas ficar sem dormir várias noites, isso não Não pode dá. mais. Então não é uma questão de não ser uma boa mãe, mas ser uma mãe humana, E sabe o que eu tá? acho que era pior, assim, falando um pouco de mim? Eu achava que estava tudo bem. Eu achava que ela ia melhorar. Eu achava que conforme ela crescesse, que ela sozinha fosse se encaixar no perfil dormir a noite toda. Então eu ia levando como um assunto, eu tô sendo mãe, eu tô acolhendo enquanto ela tá pedindo.
eu não enxergava o erro que eu estava cometendo e eu não enxergava que, conforme ela crescesse cada vez mais, que só pioraria e não melhoraria, né? Então, e eu acho que a gente, como mãe, sem ter essa experiência, a Manuela foi minha primeira filha. Então, eu fui levando isso até onde deu, achando que estava normal, que fazia parte da maternidade. Aquilo era ser mãe. Aí eu falava, Sim. gente, não pode ser. Até que eu cheguei no meu limite, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Falei, não dá, não é isso. Porque envolve outras coisas, né? O seu relacionamento, o seu trabalho, o seu desempenho, até como mãe, porque sua paciência vai embora. E Sem eu era dúvida. uma pessoa que, até hoje eu sou, se eu não durmo, no dia seguinte eu tenho dor de cabeça, eu não funciono legal. Então, aguentar isso 1 ano e 3 meses, olha, não sei como eu Então, aguentei, hoje eu não sei. eu acho que tem essa questão, Natália, assim, que acho que todas as mães sempre pensam dessa maneira de vamos esperar o tempo da criança, o que, em parte, é muito saudável. Então, assim, nossa, que sonho a minha filha largar a mamadeira um belo dia por ela mesma. Tem. Sempre o filho do vizinho largou a mamadeira, né? O filho da tia, da prima, né? da rua de baixo, jogou fora um belo dia a chupeta. Ótimo, a gente espera o tempo que é o esperado, né? Então, até os 6 meses, é normal um bebê acordar durante a noite, é normal um bebê precisar de colo para se acalmar, né? Quando ele é muito recém-nascido, é normal ter esses vários despertarzinhos e ainda não conseguir dormir sem ajuda. E aí a gente vai, claro, dando esse acolhimento, porque é isso que a gente espera desse bebê pequeno. Depois, quando ele se torna um bebê também pequeno, mas grande na sua capacidade de aprendizado, aí esse é o momento de pensa e reflete. E aí, isso é normal? E muitas vezes se confunde o que é normal do que é comum. Então as mães falam, é normal acordar 6 vezes durante a noite e pedir leite? Não, não é normal. Ela fala, mas eu ponho nos grupos de mães, todo mundo fala que os filhos E também fazem a acordam. mesma coisa. Então, isso é comum, tá? Mas não é normal. Então, a gente já pode começar aqui a conversar, né? Já demos um tempinho para o pessoal entrar. Então, conta, Natália, como é que era a Manuela nessa fase difícil aí do sono? Bem, a Manu, ela começou a me dar problema para dormir a partir dos 6 meses. Até então, eu acordava uma vez ou outra, eu ia no quarto, pegava ela no colo, ninava e ela voltava a dormir. E a Manuela sempre teve um lance comigo de dormir segurando a minha orelha. Não tinha outra forma de fazer ela dormir. Isso era nos cochilos à tarde e principalmente na noite. Então, com 1 ano e 3 meses, como estava o meu cenário? A Manuela acordava de 5 a 7 vezes na noite, ou seja, ela dormia, eu sempre coloquei ela para, ela tinha uma rotina de sono, eu apagava a luz do quarto, eu dava banhinho nela, dava mamazinha, fazia ela ninar no meu colo e ela ia dormindo pro berço. E nas primeiras 2, 3 horas ela ia bem. De repente ela começou a acordar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes na noite. Então passava assim, praticamente de 1 em 1 hora ela acordando. Eu não dormia. Então eu ficava extremamente nervosa. E conforme ela foi crescendo, foi piorando. Por quê? Porque ela entendia, na verdade eu nem sei, né, direito o que ela entendia, mas ela acordava e ficava acordada da meia-noite às 3 da manhã esperando eu dar o leite para ela dormir. E enquanto eu não desse o leite, ela não dormia. Então, dependendo do meu estado emocional, eu comprava a briga. Não dava o leite. Porque a maioria das vezes ela ganhava a guerra, porque eu estava exausta. Então, eu comecei a ter problemas para ir trabalhar, porque eu trabalho longe. Eu demoro 1h15 para trabalhar, para chegar no meu emprego todo dia. Eu tinha sono no carro. Eu acordava nervosa. Meu marido falava assim, vamos sair para jantar? E eu pensava, oi? Como que eu vou sair para jantar se eu não tenho tempo de jantar? Porque daqui a pouco a minha filha começa a acordar de 40 em 40 minutos. Eu ia viajar com o meu marido para casa de amigos e os meus amigos me achavam assim, uma maluca, porque eu perdia jantar porque eu estava lá ninando ela no colo, ou eu saía correndo, ouvia ela chorar da babá eletrônica. Virei a louca da babá eletrônica, né? Porque eu não andava sem a babá eletrônica. E isso me viciou até hoje, por conta desse procedimento que eu adotei com ela.
Então eu estava estressada, começava a dormir na minha cama com meu marido e acordava na cama dela. Porque eu não vencia, ficar levantando 7 vezes na noite. Sim. Então eu estava assim, estressada, achando a maternidade um inferno. Porque eu falava assim, onde eu me coloquei, né? Isso é ser mãe? Então eu comecei a me questionar muito, porque além de me doar demais, eu estava exausta. Sim. Né? A gente E também ama não muito dá isso. para ser uma boa mãe sem dormir. É isso que também é importante a gente deixar claro, tá? Que assim, não dá para ser mãe 24 horas por dia. No avião, quando a aeromoça diz assim, em caso de despressurização, coloque primeiro a máscara no adulto. Então, eu brinco, né, que essa aeromoça, ela não coloca essa frase nas mídias sociais, senão ela ia ser mal vista, porque aonde já se viu você egoísta, se salvar e deixar o outro? Não, você precisa se cuidar, estar inteira para poder se doar para o outro. Então, pensando no que você está colocando em relação a Manuela, por que você percebe que os problemas de sono começaram a acontecer, né, de uma maneira intensa a partir do 6º mês, e não é coincidência. A partir do 6º mês, o bebê, ele vai se ligando em tudo que acontece em volta dele. E aí ele vai tendo noção de ausência e presença. Então, ora minha mãe está aqui, ora minha mãe some. Ora eu tomo leite e perco a consciência mamando, e quando eu acordo, cadê o leite que estava aqui? Eu durmo com a minha mamãe naninha, porque essa mãe que o bebê mexe na orelha é uma mamãe naninha. Só que é uma mamãe naninha que não se sustenta a noite toda. Como o bebê tem vários despertares ao longo da noite, a pequena grande Manuela, né, a partir dos 6 meses, ela começou, né, o que acontece nessa idade, a procurar o kit sono dela. O kit sono dela era colo, balanço, mamãe, orelha e leite. Adivinha o que ela pedia no meio dos despertares noturnos? O kit completo. E mamãe, Natália, estava tentando sustentar insanamente esse kit sono. E como é que foi, Natália, então, que você jogou a toalha, né? Disse assim, bom, preciso resolver isso. Em que momento que você chegou a essa conclusão? Quando ela começou a acordar 7 vezes na noite por um mês, eu falei, não, porque aí eu comecei a ficar extremamente estressada. Falei, não, tem algo errado. E eu já tinha o seu telefone de indicações de amigos há quase 5 meses. E eu ficava muito insegura, eu não sabia exatamente o que eu tinha que fazer, porque eu esperava que ela fosse se adaptar sozinha. E aí, quando teve uma noite que foi assim um horror, eu comprei a briga de não dar o leite, a gente ficou acordado até às 6 da manhã. E aí eu falei pro meu marido, não dá mais, eu vou pedir ajuda, porque eu sozinha não sei resolver e daqui para frente eu não consigo ir. Assim, tentei e estava sendo um desgaste muito grande. E foi aí que eu entrei em contato com você. Com muito receio do que eu não tinha noção do que era exatamente o seu processo, mas eu sabia que eu precisava de ajuda. Então, e o que eu achei mais legal no nosso primeiro bate-papo, que, né, para quem não sabe, a gente conversa por telefone, depois a gente responde um questionário com toda a rotina da criança, depois a gente faz uma videoconferência com os pais, o pai e a mãe, você ouve a mãe e ouve o pai. E isso eu achei muito legal, porque você em nenhum momento só me ouviu, você queria entender como funcionava a minha casa, o meu lar, como que a Manuela vivia, para você conseguir mudar e adaptar ela de uma forma melhor sem tirar das nossas raízes. E isso para mim foi muito importante. Então você